Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. O meu primeiro convidado é um dos vencedores das bolsas científicas do Conselho Europeu de Investigação, consideradas das mais competitivas e mais prestigiadas da Europa. São 3 milhões de euros atribuídos a Paulo Lourenço. Nos próximos 5 anos, o cientista vai desenvolver uma investigação que permite avaliar a segurança do património cultural, sempre que sujeito a sismos. É então o meu primeiro convidado, Paulo Lourenço, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Antes de mais, parabéns por esta Advanced Grant. É um grande reconhecimento do seu trabalho e começamos por falar nesta bolsa. Ok, obrigado. Sim, claro, esta bolsa basicamente avalia 2 coisas. Uma é o investigador e, portanto, implica que nos últimos 10 anos o trabalho que foi realizado é um trabalho de ponta, é um trabalho que contribuiu para o progresso da ciência e depois avalia também uma ideia. E, portanto, é preciso combinar as 2 coisas. Não é só nem o projeto, nem o investigador. E é preciso a excelência em ambas as componentes para a bolsa ser atribuída. E falando da parte do trabalho, e começávamos já aqui por conhecer um bocado a área a que se dedica, principalmente neste caso, a uma nova abordagem para a avaliação de segurança do património cultural quando submetido a sismos. Ok. Portanto, o projeto, a ideia é tentar integrar um conjunto de conhecimento. Às vezes fala-se no efeito borboleta, que umas asas borboletas conseguem produzir um tufão no outro lado do planeta e, portanto, isto tem a ver com, se quisermos, com a matemática, com o caos e com o facto de pequenas perturbações poderem conduzir a grandes efeitos. Falamos disso, por exemplo, no clima, que os nossos modelos de clima têm extremas dificuldades em prever o futuro. Portanto, a previsão acima de 2 semanas é algo no domínio ainda, digamos, da ciência oculta. O que nós tentamos fazer é o efeito dos sismos é grave, ou seja, os desastres naturais, que incluem os sismos, as inundações, os incêndios, afetam cerca de 250 milhões de pessoas por ano. Os sismos correspondem a cerca de 40% dos mortos e, portanto, é um desastre natural com bastante impacto na sociedade. E este desastre, no caso das construções existentes, e, portanto, a Europa toda ela tem um património construído, digamos, que foi ao fim de 10 mil anos de civilização, e, no caso desse património, ele não está preparado para responder aos sismos. E como não está preparado, a resposta não consegue ser prevista de forma precisa. Um edifício novo é bastante fácil de considerar os efeitos desta ação. No caso dos edifícios existentes, as nossas ferramentas matemáticas, as ferramentas de engenharia, ainda são difíceis de aplicar. Este projeto tem essa visão integradora, isto é, estuda com profundidade o sismo, que é, digamos, este efeito caótico de alguma forma para este género de construções. Depois disso, vai ser efetuada uma infraestrutura laboratorial nova em Guimarães, que vai permitir durante 4 anos, portanto é cerca de 1 ano para a instalação, e 4 anos nós vamos replicar sismos continuamente. Depois combinamos isso com modelos matemáticos, com modelos analíticos e esperamos nós conseguir ao fim de 5 anos ter ferramentas que a engenharia consiga aplicar de forma a permitir avaliar com segurança o património construído existente, nomeadamente aquele com valor cultural. Portanto, esse é o grande objetivo. E quando falamos de património cultural, falamos só de monumentos ou pensamos também em pinturas, pensamos em livros, pensamos um pouco mais? Normalmente o património, digamos, cultural divide-se no construído, ou se quisermos no imóvel e no móvel. Grande parte do património imóvel está dentro do património imóvel e, portanto, se um edifício, os sismos por si não matam pessoas, mas os edifícios matam. Quando perdemos o edifício, normalmente perdemos também o património imóvel que está no seu interior. E, portanto, eles estão sempre combinados. É muito importante, de certa forma já me disse, mas eu queria abordar um pouco melhor esta questão. É muito importante conseguirmos diminuir os acontecimentos dos sismos no património cultural, como diz a Europa, pelo histórico que tem, e a minha pergunta e Portugal também, claro, como é lógico, eu não quero dizer a nossa gênese, mas a importância que tem todo este património naquilo que ainda hoje somos, não é? Claro. É a nossa história. Digamos, o património faz parte da nossa identidade. Portanto, nós somos, eu costumo dizer também que nós também somos aquilo que construímos.
e, portanto, nós reconhecemos como portuenses ou como vimaranenses em função também daquilo que temos e da nossa cultura. Se perdermos um monumento, se perdermos uma cidade, perdemos parte da nossa identidade. O património, além disso, tem um valor económico muito importante. Portanto, 10% da riqueza da Europa é devido ao turismo. E o turismo é altamente controlado pelos monumentos e pelo património construído. Portanto, eu acho que se combina tudo. Combina-se uma marca identitária com uma necessidade das sociedades, portanto, de a manterem, com a proteção das pessoas e com a proteção de um bem económico também, porque as pessoas, quer dizer, não estamos a falar apenas de monumentos, estamos a falar dos centros históricos, onde vivem muitas pessoas, e é um bem muito grande, porque a maior parte das pessoas, a maior bem que tem pessoal é efetivamente a sua casa. Portugal é uma zona de risco sísmico? Portugal é uma zona em que, à medida que vamos para o sul, a perigosidade aumenta. Claro. E, portanto, Lisboa é mais perigoso que o Porto, o Algarve é mais perigoso que Lisboa. A noção de risco é complicada porque, além do efeito do sismo, também temos a exposição, ou seja, quantas pessoas vivem e qual é a vulnerabilidade do património que lá está. Portanto, Lisboa, nesse aspecto, como tem muita gente e como tem certamente órgãos do governo e como tem sedes de empresas, se isso tudo for afetado, é uma perda muito grande para o país. E, portanto, o que nós gostaríamos de fazer era ter ferramentas que fossem o mais adequadas possíveis. E, na realidade, gostaríamos de criar uma nova forma de olhar para o problema. E o projeto foi selecionado por isso, pela sua contribuição integradora. Nós não queremos ser excessivamente, vamos dizer, conservadores, ou seja, fazer intervenções muito pesadas do ponto de vista económico, intervenções que afetam o valor cultural, se eu intervir no centro histórico, se eu intervir num monumento, para além do aborrecimento que produz às pessoas, tem custos elevados e, portanto, nós gostaríamos de intervir o menos possível. Por outro lado, gostaríamos também de não prever, ou seja, de não fazer previsões que nos dissessem que um edifício, por exemplo, estaria seguro quando ele não está seguro, porque isso implicaria que, efetivamente, não estávamos a proteger as pessoas. Claro. E este projeto pretende isso, que é conseguir, para um fenómeno que é essencialmente caótico e muito difícil de prever, que as nossas ferramentas de matemática e de engenharia não são adequadas, criar, se quisermos, uma nova cultura de avaliação. Ainda temos tempo na nossa conversa. É co-diretor do Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas. Queria que nos falasse um pouco da área da ação do Instituto, projetos que o Instituto tem, já que o tenho aqui também, Claro. Ficamos a conhecer. Digamos, o Instituto tenta olhar para o património construído de uma forma integradora, ou seja, desde o seu início e a produção dos materiais, a todo o seu ciclo de vida, que agora também está muito na moda, certamente, não só os aspectos de sustentabilidade, mas o aspecto de encerrar um ciclo. Portanto, nós falamos de reutilizar e, portanto, ter uma economia circular que me permita, de facto, voltar à origem e, digamos, um edifício no seu final, ou pelo menos os seus componentes, serem reutilizados. E nós tentamos abordar essas diferentes componentes. Eu talvez selecionar só um par de projetos que considero bastante interessantes. Um deles, que é um mestrado que, de facto, coordenamos, europeu. Temos tido alunos de todo o mundo. Portanto, alunos do primeiro atrator mundial, que é os Estados Unidos, que é efetivamente o primeiro atrator de alunos de todo o mundo. Nós temos alunos das melhores universidades dos Estados Unidos a virem para Guimarães, o que é sempre um pouco estranho, porque Guimarães, de facto, é um cantinho pequenino de um mundo muito grande, não é? Muitas cidades no mundo inteiro que são maiores que Portugal. Um outro projeto que eu acho também muito interessante, que é um projeto que temos com a indústria refratária europeia, portanto, inclui, de facto, por exemplo, os produtores de aço da Europa, como a Tata Steel. Efetivamente é uma empresa de origem indiana, mas que produz a maior parte do aço que está, por exemplo, nos nossos carros. E nós temos as maiores empresas do mundo junto connosco neste projeto, num grande projeto europeu. A Universidade de Minho terá cerca de 1 milhão de euros, portanto já é um projeto com alguma dimensão. E eu seleciono esse projeto porquê? Porque é um projeto em que nós usamos as competências que temos avançadas numa área para uma área totalmente distinta. E, portanto, isto, de alguma forma, é um desafio imenso, porque obriga-nos a pensar de outra forma, obriga-nos a utilizar o conhecimento e a sair fora da nossa área de conforto. E eu acho que isso é que é a investigação. É, de facto, inquietude e tentar responder a perguntas que desconhecemos. Não é?
Paulo Lourenço, foi um gosto ouvi-lo. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Mentes que Brilham. Parabéns por esta bolsa. Não é todos os dias que tenho aqui uma Advanced Grant. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado.